tem uma dízima periódica com uma parte inteira e uma parte fracionária, só com a dízima periódica composta. Então, olha lá, eu tenho esse exemplo aqui, ó, 1,17333 indefinidamente. Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que 1,17 e o meu 3 é o período, não é isso? Que é o 3 que está se repetindo indefinidamente. Então, nessa situação, meus queridos, olha o que eu vou fazer. Eu vou separar primeiro a parte inteira da parte decimal. Então, eu vou colocar assim, ó, 1 mais 0,173333, ok? Esse cara aqui eu vou transformar. Como é que eu transformo isso mesmo, Alci? Eu pego o número sem a vírgula, 173, subtraio dele a parte que não repete, que é a parte não periódica, sobre o meu período tem quantos algarismos? Um só, não é? Então eu coloco um 9. A parte não periódica tem quantos algarismos? 2. Então eu coloco 2 zeros. Agora eu vou fazer essas operações aqui. 1 mais 173 menos 17. 173 menos 17 dá 156 sobre 900. Pai, eu não lembro disso não. Como é que você faz? Vai lá no cantinho do caderno e faz a operação lá. Tirando o mínimo ali, que é 900, olha o que acontece. 900 dividido por 1 dá 900. Vezes 1, 900. Mais 900 dividido por 900 dá 1. 1 vezes 156, 156. 900 mais 156 dá 1.056 sobre 900. Então, essa daqui é a geratriz dessa dízima periódica. Ficou claro isso, pessoal? Agora, olha o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é dado por todos aqueles números, todas aquelas dízimas não periódicas. Então, o conjunto dos números irracionais, que a gente chama de conjunto I, ele é o conjunto formado por todas as dízimas não periódicas. Alci, como assim? Não, eu tenho que ter um número decimal infinito sem período. Mas isso aí, que caso que dá isso aí, Alci? Vou dar alguns exemplos. Olha só. Vamos pegar lá, o raiz de 2. Tá vendo aqui, ó? Se eu tirar a raiz de 2, eu vou achar 1,4142136 e por aí vai. E aqui não tem uma parte que se repete, tá vendo aqui, ó? Ela fica desse jeito aqui, vai só mudando, os números nunca aparecem uma sequência de números que vai se repetindo indefinidamente. A mesma coisa acontece com raiz de 3, olha lá. O que é o raiz de 3? 1,7320508 e por aí vai, ó. Tá certo? Aqui outro caso, ó, o π. O π é o quê? 3,1415,9 e por aí vai. Certo? Tem um outro número, que é o número de Euler. Esse número aqui, ó, o E. Esse número é 2,718,28,1,2 e tal, não sei o quê. Esse cara também não tem período, tá certo? Então, esses aqui são números irracionais. São dízimas não periódicas. Então, os irracionais são formados pelas dízimas não periódicas. Ok? Então, agora, olha bem, esse conjunto aqui, observe que esse conjunto aqui, ele não contém os conjuntos anteriores, ele é separado dos conjuntos anteriores. Porque, como o conjunto dos números racionais, ele contém os inteiros e os naturais, se esse daqui não é formado por dízimas periódicas, são as dízimas não periódicas, então ele é um conjunto disjunto do outro, certo? Dos racionais. Como é que eu poderia simbolizar isso aí, Alci? Se eu fosse simbolizar, seria o seguinte, olha só, eu teria, vamos fazer através de diagrama,
eu teria aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Então, esse cara aqui seria os naturais. Depois, eu teria aqui o conjunto dos números inteiros. Aqui, ó, inteiros. Depois, eu teria um conjunto maior englobando tudo isso aqui, que seria o conjunto dos números racionais. Tá aqui. Certo? Agora, eu teria aqui, deixa eu puxar para o lado aqui, ó. Eu teria aqui um conjunto, que era o conjunto dos números irracionais. Esse cara aqui, ó. Tá certo ou não? Alci, mas como é que eu faço para juntar esses conjuntos aí e formar um novo conjunto? Aí eu teria que pegar todo mundo e colocar num conjunto que a gente chama de conjunto dos números reais. Então, olha lá, o conjunto que engloba isso tudo aqui é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele é a união entre os números racionais e os números irracionais. Esse é o conjunto dos números reais. Tá claro? A representação geométrica dos números reais é o que a gente chama de reta numérica, ou reta real. Olha lá, ó. A reta real é o seguinte: eu tenho aqui o meu zero, que é a minha referência, tá certo? Os números positivos, eles vão crescendo para a direita e os negativos para a esquerda. Certo? Agora, o interessante é o seguinte, que entre um número inteiro e outro, eu tenho infinitos números aqui dentro. Esses números podem ser racionais ou irracionais, dentro de um mesmo segmento, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, próximo do meu 1 aqui, eu tenho 0,9, né, 0,99 por aí vai, tá certo? Depois, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, quase que no meio do segmento aqui, eu tenho um raiz de 2, certo? Que é um número irracional, e por aí vai. Então, eu tenho todos os números aqui nessa reta, representados geometricamente. Essa é uma forma que eu tenho de representar os números reais. Quando eu quero representar uma parte dos números reais, eu tenho 3 formas de fazer isso, tá certo? Bom, uma delas são os intervalos numéricos. O que é isso, Alci? Vamos supor que eu quero representar todos os números que estão entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2. Então, o que eu faço? Para eu pegar todos os números da sequência que estão entre 1 e 2, aqui, ó, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 0 está aqui atrás. O que eu faço? Eu vou pegar todos esses números que estão nesse intervalo. Então, eu coloro essa parte aqui. Como eu quero que o 1 e o 2 entrem no meu conjunto, eu fecho uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. O que significa isso? Significa que eu tenho todos os números reais no intervalo de 1 e 2, incluindo o 1 e o 2. A outra forma de representar esse mesmo conjunto aqui seria da seguinte forma, aqui, ó. Eu poderia dizer que aquele conjunto são todos os números reais, então x pertencente a R, tal que o 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Olha lá, ó. Então eu estou dizendo que eu tenho os números x que estão entre 1 e 2, nesse intervalo, e eles são todos reais. Isso aqui especifica qual é a natureza do meu conjunto. O meu conjunto é de números o quê? Reais. Mas são todos os números reais? Não. São aqueles números reais que estão entre 1 e 2, ó, que estão entre 1 e 2. Correto isso aqui? Vamos pegar um outro intervalo. Vamos supor que eu tenha esse intervalo aqui, olha só. Mesma coisa, usando os mesmos números, olha lá. Certo ou não? Então, nesse intervalo aqui, com 1 e 2, eu estou dizendo o seguinte, essa bolinha aberta diz para mim que o 1 não entra nesse conjunto, mas o 2 entra no conjunto. Ué, Elci, mas como assim? O 1 entra, o 2 não entra? Mas tem mais alguém? Claro. Lembra que eu falei que entre 1 e 2 eu tenho infinitos números aqui no meio?
Por exemplo, aqui, ó, logo depois aqui tem 1,0001. Esse cara entra. O 1 não entra, mas 1,001 entra. E ele vai até o 2. Como é que eu representaria esse conjunto aqui? Eu poderia representar esse conjunto da seguinte forma, ó. X pertence a R, tal que, olha lá, o 1 é menor do que X, que é menor ou igual a 2. Tá claro ou não? Então, olha lá, nesse caso aqui, o 1 não entra no conjunto, por isso não tem o igual, e o 2 entra no conjunto, por isso tem o igual. Tá vendo? Olha lá? Então, são todos os números entre 1 e 2, exceto 1, incluindo 2. Esse é o conjunto dos números reais que eu simbolizei ali. Vou fazer um outro exemplo, olha lá. Eu tenho essa situação aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, acompanhe meu raciocínio aqui, ó. A pergunta é a seguinte: o 1 e o 2 entram aqui? Não entram, concorda? Nem o 1 nem o 2. Então, como é que eu escrevo isso? Olha lá, ó. X pertence a R, tal que 1 é menor do que X, que é menor do que 2. Ó, quase que eu coloquei um igual. Né? Menor do que 2. Ó. Tá vendo? Então, esse aqui é esse meu conjunto aqui. Uma outra forma de representar esses conjuntos aqui é através de colchete ou parênteses. Então, como é que eu faço para representar isso através de colchete e parênteses? Olha lá, ó. Quando o número entra, eu coloco um colchete virado para ele. Quando o número não entra, eu coloco um colchete virado para fora. Então, olha aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um intervalo de 1 até 2. O 1 entra no meu conjunto? Entra, não é? Porque a bolinha é fechada. Então, eu coloco o colchete virado para ele. O 2 entra no meu conjunto? Entra. Então, eu coloco um colchete virado para ele, tá certo? Então, essa daqui é a representação nesse caso. Nesse caso aqui agora, eu tenho o mesmo intervalo de 1 até 2. Só que aqui, o 1 não entra. Como o 1 não entra, eu coloco um colchete virado para fora do número, tá vendo lá? Virado ao contrário do número. E o 2 entra, eu coloco um colchete virado para dentro. Essa representação esquisita aqui, ela pode ser substituída para o seguinte: toda vez que eu tiver um colchete virado para fora, eu posso colocar parênteses lá. Então, ele vai de 1 até 2. Onde o colchete está para dentro, eu não substituo. Eu só substituo o colchete virado para fora. Olha esse caso aqui, ó. Mesma coisa. É o meu intervalo de 1 até 2. Como 1 não entra, porque a bolinha está aberta, o colchete é virado para fora. O 2 também não entra, então, colchete virado para fora. Ah, eu não quero esse colchete virado para fora, não, que é feio. Então, eu coloco parênteses, olha lá, ó, de 1 até 2. Então, esse aqui é o mesmo conjunto. Tá claro aquilo ali? Bom, Paulci, e se eu tiver uma situação assim? Quer ver? Olha só, eu coloco uma reta numérica lá, aí eu vou e pego aqui, olha só. Aqui, vou botar uma bolinha fechada e pegar todos os números até menos 1. Depois eu ponho uma outra bolinha fechada aqui no 0 e aqui uma outra bolinha fechada no 3. E vou pegar todos os números aqui. Ó. Tá claro ou não? Então, agora olha o que acontece. Como é que eu represento isso aqui? Então, vamos começar com as chaves. Então, olha lá, para representar aquilo ali, eu faço assim, aqui, ó. Eu coloco, primeiro, essa primeira parte aqui, ó, que determina que tipo de elemento tem no conjunto. X pertencente a R tal que. Agora, olha bem, eu quero todos os números que estão abaixo do menos 1, não é? Então, x menor ou igual a menos 1, porque o menos 1 entra. Agora, essa outra parte aqui, que está entre 0 e 3, incluindo o 0 e o 3. Então, 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Ó. Certo ou não? Só que aqui eu tenho dois subconjuntos dentro de um mesmo conjunto. Eles não compõem um único conjunto? Então, aqui eu coloco um ou. Olha lá, ó. X menor ou igual a menos 1 ou 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Esse ou representa a união entre os conjuntos. Tá claro isso, pessoal? Alci, como é que eu faço para representar isso aí através de colchetes? Eu faço assim, quer ver? Olha só. Aqui, esse troço aqui não está vindo do menos infinito para chegar no menos 1? Então, eu faço menos infinito até o menos 1. O menos 1 entra, não entra?
O menos infinito, ele entra? Não, o menos infinito não é número. Então, coloca sempre o colchete virado para fora no mais ou menos infinito. Depois, união, porque é símbolo, de 0 até 3. Então, eu vou pegar do 0 até o 3. O 0 entra? Entra. Então, colchete virado para o 0. O 3 entra? Entra. Então, colchete virado para o 3. Ok? Quer ver? Ó? Vamos fazer um outro exemplo aqui, da mesma situação. Tem algum colchete virado para fora aqui? Tem esse. Então, troco por parênteses. Olha lá, ó. Menos infinito até menos 1, união de 0 a 3. Olha lá, ó. Essa é a outra representação para esse caso. Tá claro aquilo ali? Olha essa situação aqui agora. Quer ver? Eu vou fazer mais uma aqui, ó. Eu tenho uma bolinha aberta aqui, tenho uma bolinha fechada aqui, tenho uma bolinha aberta aqui, tenho uma bolinha aberta aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa parte, aqui eu vou colocar um 2, vou pegar esse intervalo que está indo de 4 até 6, e vou pegar esse intervalo que está indo de 8 até mais infinito. Então, vamos lá. Representando pela chave. X pertence a R, tal o quê? Então, já falei que todos os números são reais. Qual que é a primeira parte? A primeira parte aqui vai ser o quê? Vão ser todos os números que vêm de menos infinito até o 2. Não é isso? Então, eu posso dizer que são os números x menor do que 2. Como a bolinha está aberta, eu não ponho igual. Vamos pegar esse outro intervalo aqui. Como é que eu junto os dois? Eu coloco um ou. Agora, vamos lá. De 4 até 6. Então, 4 é menor ou igual a x, que é menor do que 6. Ó. Tá vendo? Está esse intervalo aqui. Aqui a bolinha era aberta, eu coloquei o menor. Ou ainda tem mais uma lá. Ó. Aqui os números não tem que ser maiores do que 8. Então, x maior que 8. Fecha minha chave ali. Ficou meio espremido aqui, né? Agora, como é que eu faço isso daqui através de colchete? De colchete eu vou fazer assim, aqui, ó. Olha bem, eu vou pegar ali, ó, de menos infinito até o 2. Aqui, menos infinito, não entra. Colchete para fora. 2 não entra, porque a bolinha está aberta. União com. Agora eu vou pegar o intervalo de 4 até 6. O 4 entra? Entra. Colchete virado para o 4. O 6 entra? Não entra. Colchete virado para fora. União com. Agora eu vou do 8 até o mais infinito. O 8 entra? Não. Colchete virado para fora. O mais infinito entra? Nunca. Sempre colchete virado para fora. Como é que eu faço isso com parênteses? Onde tem colchete virado para fora, eu troco por parênteses. Então, parênteses, menos infinito até 2, fecha parênteses. Aqui o colchete está para o lado do número, então mantém. União com 4 até 6. O colchete aqui não está para fora? Parênteses. União, o colchete aqui está para fora? Parênteses. 8 até mais infinito. Colchete para fora, parênteses. Ok? Bom, Alci, eu costumo fazer um pouco de confusão nisso aí. Então, aqui, ó, vou trocar minha caneta aqui para a gente poder entender um processozinho aqui que talvez ajude bem. Eu estou querendo representar o intervalo entre 1 e 2, não é? Então, o que você faz? Se eu estou querendo representar o intervalo entre 1 e 2, coloca um X aqui no meio e coloque sempre o sinal de menor. Então, aqui vai ser menor, menor. Onde tem bolinha fechada, você acrescenta o igual. Então, olha bem, olha o que aconteceu aqui. Ó. 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Está vendo lá? Coloquei o x, botei o símbolo de menor, depois acrescentei o igual para a bolinha fechada. Olha esse caso aqui, ó. Mesma coisa. Põe o x lá. Ó. Aí agora lá, aqui, menor, menor. A bolinha aqui não é aberta? Então largo menor. A bolinha aqui não é fechada? Então acrescento igual. Agora olha lá, ó. 1 menor do que x, que é menor ou igual a 2. 1 menor que x, que é menor ou igual a 2. Ok? Então essa parte dentro do conjunto, que é o que causa mais confusão, a gente pode montar assim. Olha lá, ó. Vou colocar um x aqui, ó. Mesma coisa. Olha lá, ó. Menor,
De um lado, menor do outro. Sempre o símbolo de menor, ó, sempre menor. Aí agora lá, aqui agora, ó, tem igual aqui? Não tem. Tem igual aqui? Não tem, porque as bolinhas são abertas. Então é só ler o que está ali. Um menor que x, que é menor que 2, ó, está aqui, ó. Olha aqui agora, ó, vou colocar um x aqui, símbolo de menor. Vou colocar um x aqui, menor, menor. A bolinha aqui não é fechada? Põe o igual. A bolinha aqui não é fechada? Põe igual. Bolinha fechada, põe igual. Agora, olha lá. X menor ou igual a menos 1, x menor ou igual a menos 1, união ou zero menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Zero menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Olha lá, tá vendo? Tá aqui. Olha aqui embaixo, esse caso aqui, ó. Vou botar o x ali, x aqui, x aqui. Sempre símbolo de menor. Menor aqui, menor, menor e menor. Agora eu vou olhar, qual está com bolinha fechada? Aqui tá, então põe o igual. Agora vamos ler o que está ali, olha só. X pertence a R, está o quê? X é menor do que 2. X menor que 2. Ou, aqui agora, 4 menor ou igual a X, que é menor que 6. 4 menor ou igual a X, que é menor que 6. Ou, agora olha esse caso aqui. 8 é menor que X. 8 é menor que X. Só que no conjunto, como a gente sempre simboliza o X primeiro, se 8 é menor que X, X é maior que 8, não é? X maior que 8. Ó. Pronto, foi colocado desse jeito. Aqui está X maior do que 8. Ficou claro, pessoal? Então, essas daqui são as formas que a gente tem de representar intervalos numéricos. Os intervalos numéricos, eles ajudam muito nessas representações, principalmente na hora que a gente vai resolver algumas coisinhas lá para frente, como as inequações. Tá claro? Então, para finalizar a nossa aula de conjuntos, a minha sugestão é que você pegue essa aula e volte em cada um daqueles exemplos, principalmente nos exemplos, e refaça aqueles exemplos, né? Olhe, veja o que eu fiz, refaça aquilo sozinho para poder ajudar, principalmente a memorizar situações em que tem casos específicos e que normalmente não são usuais naquilo que a gente tem feito. E aí a gente consegue relembrar aquilo com mais facilidade e fazer os exercícios correspondentes a isso, ok? Então, pessoal, grande abraço, não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas aulas. Um abraço para todos.